Fala aí, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Proseando a Palavra. E hoje, né, para compor nossa mesa, nós temos aqui ministras de louvor. Se apresenta aí, Dai. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Ela é uma das integrantes da JNI, aqui da nossa igreja local, né? Daiane Ortiz, aí hoje vai estar... Não, aí já corta. Chama de com... Ortiz, né? Daiane. Daiane. Aí já corta. Daiana. Pronto. Eu ainda falei pra você se apresentar, você só falou oi. Oi? Não, eu sei, mas foi engraçado. Tipo, Daiane, eu já fico assim. Tá. Beleza. Daiana Ortiz, tá bom? É isso aí. É isso aí, gente. E, né, hoje, como convidada especial, né, já vai dar já um up aí na nossa mesa. Foi difícil fechar a agenda com essa pessoa, né? Aquela mãe de 2 filhos, trabalha pra caramba, muito atarefada, que é a nossa líder, Carol Alvarenga. Se apresenta aí, Carol. Vocês estão fazendo isso só para me deixar com vergonha, né? Claro que não. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Muito feliz por estar aqui com vocês. Já agradeço aí o Kleber, a Dai pelo convite. E é isso. Então, gente, o tema de hoje, né, nós vamos falar sobre o jovem e a vida adulta, né? E essa série, né, de episódios, né, vão ser divididas em volumes, né? Então esse é só o volume 1 e aguarde aí para os próximos episódios, né, que nós vamos ainda falar sobre muita coisa, tá? Hoje nós vamos destacar, né, nesse tema, né, o jovem e a vida adulta, sobre liderança, né? Já aproveitando a nossa líder que já está aqui na nossa mesa. Então, Carol, vamos prosear, Dai também contribui aí. Quais são os desafios, né, para liderar a juventude hoje? Começou bem, hein? Vamos lá. Então, eu vejo que existem vários, mas eu acho que devido à pandemia, né, eu acho que se agravou um pouco essa questão, porque antigamente, né, antes da pandemia, né, porque agora é tipo antes de Cristo, depois de Cristo, agora é antes da pandemia, pós-pandemia. Já estava, os jovens já tinham a sua rotina, né, trabalho, alguns, estudo e igreja. Aí veio a pandemia, as pessoas tiveram que formular, né, a sua vida, a sua rotina, as suas tarefas do dia a dia. Muitos planos e projetos tiveram que ser paralisados, outros cancelados. E, com isso, a juventude, eu vejo que, não todos, né, não vou generalizar, é claro, mas muitos saíram frustrados com essa situação, né? Eu vejo que muitos têm desanimado, desmotivado, perdido a fé, vamos dizer assim, né, no geral. E com isso, qual é o desafio de pegar uma liderança nesse período, né? É você, de fato, estar ali firme e conduzindo o seu grupo mais perto de Cristo, né? Levantando o seu grupo, né? Tentando aconselhá-los da melhor forma, daquilo que o Espírito Santo nos conduzir. E também saber administrar que você também tem os seus anseios, os seus projetos e os seus períodos ali, né? Então, assim, entender que você está numa posição, querendo ou não, que é vista o tempo todo. Então, de fato, não é fácil, mas eu vejo que quando você tem certeza daquilo que Deus tem para você, não é que se torna mais fácil, mas você sabe que você está ali para um propósito maior, né? Você não está ali só para passar um tempo. Se você tiver algum problema, você já sabe que tem Deus ali para te amparar, né? Exatamente.
E quando você tem certeza que você está ali por um propósito maior, independente do que acontecer, pode ser as adversidades, as notícias ruins, que nesse período de pandemia foram muitas, você entende que você tem um Deus, você tem um Pai que está ali o tempo todo para te conduzir, para te auxiliar, para te fortalecer. E é nele que eu busco, né, ser amparada e busco os conselhos, tanto para a minha vida e tanto para aconselhar a juventude de hoje. E, tipo, você falou aí de reformulação, né, de vidas, né? E essas reformulações, às vezes, né, é cansativa até para a pessoa, né? Porque é bem chato. Agora, né, que pelo menos eu já tô, falar por mim, né? Já tô naquele período já saindo, né, da pandemia, né? Tipo, digo isso na faculdade, enfim. E eu tô vendo que também foi tão trabalhoso aí, esse sistema ida para a pandemia, e agora está sendo tão trabalhoso para sair dela, né? O Então, retorno da vida, né? É totalmente diferente. E, tipo, eu acho que para liderar a juventude tem que ter muita paciência, né, para entender as mudanças, né, que a pessoa, causou, né, que a pandemia causou. Muitas personalidades foram mudadas, né, jeitos de se viver. Então, realmente, uma pessoa pré-pandemia era de tal forma e na próxima já foi mudando e realmente tem acontecido isso, né? Porque também, né, tipo, tivemos que lidar também com muitas coisas. Porque, por mais que nós temos a nossa família, nós nunca convivemos tanto em família como na pandemia, né? Exato. Nós, às vezes, vamos dizer assim, estávamos mais entre colegas ali de classe, de trabalho, de escola, né, para alguns. E hoje, né, assim, nesse cenário pandêmico, a gente vê mais as pessoas mais dentro de casa, né? Mais ali entre família, muitos se conhecendo, né? E até a Emily trouxe nos episódios passados, né? Sobre o aumento da taxa de divórcio, né? E o líder jovem também tem que tratar sobre essa questão, porque também é um desafio tratar de relacionamento, né? Com certeza. E, assim, você tocou num ponto, né, dessa questão da pessoa ter que reformular a sua vida quando iniciou a pandemia, e agora as pessoas já estão conduzindo para a saída dessa pandemia, né? E eu vejo um problema nisso, não assim no problema, queria que ficasse na pandemia, não é isso, mas eu vejo um problema porque a gente seguia a vida de uma forma, veio a pandemia, que foi um baque para muitos, né? E a gente teve que, de fato, pôr o pé no freio e falar, e agora? Como que vai ser? O que eu preciso fazer? O que eu preciso alterar na minha vida? E quando as pessoas conseguem ajustar a sua vida ali e as coisas estão voltando ao normal, glória a Deus por isso. Sim. Mas agora a gente vai ter que se readaptar, readaptar um novo normal, né? Exato. Porque tem pessoas que, de fato, ficaram com sequelas, com medo ainda, né? Vivendo nesse medo ainda. Sim. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Até onde eu posso ir? Sim. E então, assim, a juventude, eu vejo, não só a juventude, mas a sociedade como um todo, assim, muito imediatista, né? Quer tudo para ontem. E com a pandemia, a gente teve que ver que não é por aí as coisas, que não é no nosso tempo. E isso causou muitas frustrações nas pessoas, na juventude, com certeza, porque os jovens planejam e projetam muitas coisas. E assim, com essa volta ao normal, entender, colocar na mente das pessoas que virou a chave, né? Virou a chave e se eles reclamavam tanto de viver só em casa, né, dos encontros serem todos online, e agora tem que ter a motivação, o ânimo de estar presencialmente, né, que é necessário.
E a gente tem que voltar a essa comunhão. É importante, né? Vamos ver daqui a alguns meses as pessoas voltando a reclamar. Ai, eu quero voltar para casa. Exatamente. Eu quero voltar pro meu conforto e tal. A gente nunca está satisfeito, né? E acaba que o Senhor sempre nos coloca em situações realmente para a gente aprender com elas. Então, com certeza. Eu quero te perguntar, por exemplo, você voltou a ser nossa líder, né, da JNI no meio da pandemia. Em algum momento você se sentiu um pouco assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque realmente os encontros presenciais eram basicamente limitados, não existiam ainda, né? Logo após a gente começou a ter culto. Mas como que veio assim, tipo, não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo? Como foi essa organização? Porque foi, querendo ou não, outra adaptação. Porque quando você foi líder antes, era tudo presencial. Então era tipo, gente, vamos fazer um encontro aqui, todo mundo vem, conversa, e tudo bem. E come alguma coisa e tal. Aí depois, tipo, agora eu sou líder de novo, mas e aí? O que eu vou fazer? Essa questão varia de cidade para cidade, né? Tipo... Exatamente. Para mim, na verdade, o retorno, liderança, o retorno, Carol, filme, 2.0. Não foi nada assim, vamos dizer assim, e agora, o que eu vou fazer? Nada surpresa, assim. Por quê? Porque antes de receber o convite de retornar à liderança da JNI, Deus já vinha confirmando algumas coisas do meu coração. E, querendo ou não, a gente já tinha vivido um ano de pandemia. E, então, a gente já tinha uma mentalidade assim, do que pode e o que não pode. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Então, e essa questão, assim, eu vejo as coisas burocráticas, vamos dizer assim, eu tento conduzir como uma empresa. Eu preciso me organizar como uma empresa, vamos dizer assim, a instituição, as coisas por trás, a organização por trás, né? Então, eu sentei, orei ao Senhor, falei, Deus, sozinha eu não sei fazer nada e nem posso, então me ajuda, me conduz. Foi até engraçado assim que eu ajoelhei assim com um caderno na frente e falei, esse caderno está em branco e eu preciso preparar uma agenda, Espírito Santo, me ajuda. E essa agenda precisa ser uma nova agenda, né, com novas programações, e então eu preciso de criatividade. E só o Senhor pode me dar isso. Então, eu acho que quando a gente tem isso no coração, né, que não é a gente que está fazendo, a gente não faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, que a gente pode buscar esse auxílio no Espírito Santo e ele está pronto para nos ajudar. E quando a gente tem leva essa organização, né, eu preciso ser organizada para as coisas fluírem de forma leve e as coisas fluírem, né, de fato. Então, essa organização por trás, igual eu falei, eu tento levar como uma empresa. Eu sempre trabalhei em empresa, então isso foi bom, porque me ajudou a saber como organizar essa parte burocrática, né? Então, eu falei, Deus, agora é contigo, me ajuda, eu estou aqui disponível e me dê inspiração. E, lógico, sentei com a minha equipe de liderança, eu falei, ninguém faz nada sozinho, é um desafio, mas se Deus nos levantou, Ele vai nos ajudar, vai nos conduzir para esse caminho. Então, assim, não vou dizer que foi muito fácil. Eu peguei um caderno, montei a agenda e pronto, né? Só coloquei amém. Deus Jesus desceu aqui na minha cabeça e foi. Claro que não. Eu tive que fazer o meu esforço, né? Eu tive que, de fato, ali buscar o Senhor e pedir a direção que vem dele e a confirmação dele. E as coisas foram se encaixando. E eu acho que quando a gente está com o coração disponível, Deus faz, né? O problema é quando a gente coloca muita dificuldade, muita desculpa. Então as coisas não vão fluir, né? Exato. Eu acho que foi bem mais desafiador quem estava com a liderança, né? Já no início da pandemia, estourou, fechou, e agora? E os planos que a gente fez para o ano, entendeu? Exatamente. Sabe, porque sabe, a gente já estava acostumado com uma situação, com uma rotina, um padrão. Aí, e agora? E quais ferramentas que eu vou sabe, utilizar para alcançar os jovens nesse período, sabe? Que tudo estava fechado, poucas coisas estavam funcionando. Eu acho que, na época, só mercado que estava aberto por aqui. Só mercado, farmácia. Farmácia, essas coisas. Não tinha muita coisa aberta. Então, eu acho que
por mais que seja desafiador, né, quando você realmente pegou, mas a gente ainda já estava um pouco mais adaptado à pandemia, não é? Sim, já. Por um lado sim, mas por outro lado vinha aquela bagagem de todo mundo tá cansado de tudo online. Então, assim, isso foi um desafio, né? Sim. De conseguir segurar a galera do online, né? Entender que é uma fase, é a realidade, não adianta a gente ficar de braço cruzado e reclamando, né? Então, quando vem as mudanças, não tem jeito. Se a mudança veio, Deus tem um propósito, se Ele está permitindo, Ele tem um propósito nisso, a gente tem que aprender a se adaptar, né? Com as mudanças. Eu tenho um amigo, né, que ele desistiu da faculdade por estar online, porque ele estava nessa questão de tipo, eu já não aguento mais, já são anos de sala de aula, agora eu vou ter que me adaptar a esse modelo e eu não sou adaptado, porque realmente, né, você também trabalha, né, com essa questão digital, estar ali com a tela ali o tempo todo, eu acho Sim, que é estressante, é cansativo. É desgastante. É desgastante, porque até mesmo, né, com as conversas, né, que a gente vem tendo, né, nas reuniões da JNI, eu acho que isso até mesmo eu tenho diminuído muito o uso das redes sociais. Cada semana, graças a Deus, meu consumo está diminuindo. Está quase a zero. E esse cansaço, né, da juventude em si, também eu acho que foi um desafio, né, para você. Também eu acho que é um desafio para nós. Sim, para nós também, né? como jovens. Mas acabou que, né, vou contar agora a minha experiência que eu faço parte da equipe também, né? As reuniões foram leves, gente. Não foram aquelas reuniões pesadas. A gente brincava, a gente estava rindo, daqui a pouco, não, vamos falar sério agora, ok? Aí, às vezes, no meio do sério, tinha alguma coisa, a gente gargalhava. Fazer piada. Assim, foi como, por exemplo, né? Foi muito tempo sem ter essas reuniões. Então, quando retornou, foi... E até agora, né? Já vai fazer quase um ano, querendo ou não sei. Estou um pouco perdido no tempo. Mas sempre que tem um encontro na segunda-feira, sempre tem alguma coisa para realmente ser edificado, mas também tem a comunhão. Então, claro que pessoalmente é tudo muito melhor, mas a gente já criou esse vínculo virtual também. Tanto que tem... Desculpa. Ia falar mesmo das 3 horas. Das 3 horas da manhã? Não, isso aí não. Não, isso aí foi outro nível. Eu já estava dormindo. Tanto que, por exemplo, a gente tem a possibilidade de ter o Arthur, né? Que ele mora em Cabo Frio. Se Arthur estiver ouvindo isso, aí um abraço para você. Ele mora em Cabo Frio, a gente nunca viu pessoalmente, mas ele participa e se sente edificado, troca experiências e fala da vida dele. Então, assim, a gente já morre de vontade de conhecer pessoalmente, mas essa etapa online possibilitou isso, de conhecer pessoas novas. E elas começarem realmente a fazer parte dessa comunhão. Não, entendeu? é engraçado que eu caí na igreja no meio da pandemia e, tipo, eu já tive mais encontros online com vocês do que pessoalmente. Exatamente. É verdade. Mas, querendo ou não, é um desafio. E a gente, como jovem, por exemplo, eu como jovem, você falou da questão da aula da faculdade. Comecei a fazer uma pós online. Eu descobri que não é para mim uma coisa online. Aprender assim dessa maneira, eu não consegui me adaptar. E eu entendo seu amigo. Mas é tudo isso, tudo vai se adaptando. Mas quando a gente realmente gosta e vê que tem um propósito real, aí a gente já fica, não, realmente, vamos correr atrás dessa causa. Não, e eu penso o seguinte, gente, a vida é feita de ciclos. Para a gente ir para um próximo nível, a gente tem que se adaptar a mudanças. E uma outra questão é que, exemplo, e se não voltasse? Sim. A gente ia paralisar a nossa vida? Ia congelar. Eu não estudo, não trabalho, não participo de mais nada da igreja, porque está tudo online. E aí? A vida tem que seguir, a gente tem que se adaptar a novo normal, as mudanças. Sim. E vida que segue, é necessário, né? Sim. Então, assim, se não voltasse, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente não pode parar tudo, né? Ficar frustrado. A gente tem que entender que os nossos planos podem até ter sido frustrados de alguma forma, mas os planos de Deus não. Nada sai do controle dele, entendeu? Sim, e se tudo está acontecendo até hoje, ele tem um propósito. Sim. Exato. Né? Carol, mas é fácil falar, viver é diferente. Tá, mas se apega ao Senhor. Se apega ao Senhor. Ele é o dono
da vida, da morte, é Ele que controla todas as coisas, é Ele que criou o propósito. Então, quer entender o propósito de tudo? Se aproxime dEle, entendeu? Ele vai nos fortalecer e vai nos direcionar para como passar por esse período, né, esse deserto que muitos, né, estão vivendo, né, outros já conseguiram se reerguer. Sim. E é uma fase. E eu falar assim, por mim, né, essa questão da adaptação, né, e assim, agora vou falar dessa saída, né, da pandemia. Em abril, né, na minha família, eu já falei isso em outros episódios, teve um baque, né, na minha família, perdi meu irmão, e isso me deu muito medo de sair, né, tanto é que eu fiquei alguns meses sem vir na igreja por conta disso, eu sentia muito medo. Até um tempo atrás, assim, eu ainda sentia aquele medo. Mas o que me confortou, sabe, foi quando eu saí e vi a vida andando, sabe, eu vi acontecendo, vi outras pessoas, sabe, trabalhando, vi outras pessoas andando na rua. Eu falei, gente, só eu que tô nessa, sabe? Sim. Tipo, agora dá para eu sair nessa. E, tipo, aquilo, né, foi bem importante para mim, para, sabe, eu adaptar uma nova vida, ainda mais agora que a gente já está saindo em nome de Jesus dessa pandemia, Amém, que ninguém aguenta mais. Senhor. E eu creio que em muitas pessoas, né, aqui vamos falar da juventude que está nos assistindo, seja você de qualquer idade, porque isso não tem idade para acontecer, né? Essa opressão, né, que o vírus trouxe para a nossa vida não tem idade, né? É verdade. Gente. Então, eu creio, né, até você que está ouvindo aí, eu abençoo sua vida e creio que Deus vai te mostrar, né, algum jeito, né, para ver que a vida já está andando e que você precisa andar. Em nome né? de Jesus. Eu lembro que, bom, enfim, no meio da pandemia, todo mundo já sabe, mas quem não sabe, fiquei na Colômbia e lá o sistema era mais restrito. Tinha dia para sair, dia sim você pode sair, dia não você não pode. Então a gente escolhia não sair por medo mesmo, porque era muito novo, a gente não sabia como que pegava, e se pegasse, você vai morrer, você vai não sei o quê. Então a gente, minha mãe, minha tia, que ficava na mesma casa, ficava todo mundo assim apreensivo. E também vocês tinham contato com idosos, né, Exatamente, na mesma casa. tinha meus avós, então assim, todo mundo ficava assim, não podemos sair, não podemos fazer nada. E aí teve um dia, o Kleber falou sobre isso, teve um dia específico, eu falei, eu preciso sair, né? Porque já tinha, acho que quase um mês que eu não saía, ficava no mesmo lugar sempre, na mesma casa, não saía nem para fora, assim, ficava no mesmo quarto, na mesma cozinha, a mesma coisa. E aí eu falei, não, eu preciso sair. E a gente falou, aí minha mãe, não, vamos sair, vamos sim. E a gente saiu, pegou um táxi, aí ficou um táxi assim, né? Ai, meu Deus, não pode encostar. É aquela coisa, né, de pandemia ainda e tal. E aí a gente saiu, foi andando o carro. Aí eu fui vendo as pessoas andando. Aí eu fiquei, caraca. Aí as pessoas andando, cachorro, tudo isso aqui. Eu falei, gente... E eu lá, naquela prisão mesmo. De, tipo, eu mesma me senti oprimida e não... Não, é isso, eu vou ter que ficar presa, não sei o quê. E aí depois foi saindo mais, foi me permitindo mais. Tanto que quando eu retornei pro Brasil, né, eu já voltei assim, né? Foi um baque também, porque a realidade de lá é totalmente diferente daqui. As pessoas aqui, às vezes, nem usam máscara. Lá é todo mundo assim. Máscara, álcool em gel, luva, aquele negócio lá que bota na cabeça, sei lá, enfim, eu não lembro agora, que cobre a face. A viseira, assim. é isso? É, tipo isso. Eles usavam até isso, eu já até cheguei a usar lá. E aí aqui você chega, e aí meu pai já abraçava. Lá ninguém se abraçava, ficava aquela coisa, não pode se abraçar. Meu pai já abraçava. Aí eu demorei muito para andar no carro com o Gabriel sem máscara. Porque eu ficava assim, meu Deus, tem que andar com máscara. Era exatamente assim, foi acho que um mês assim que foi horrível, porque eu ficava, tem que ficar de máscara, não pode dar a mão para ninguém, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então isso foi gerando um desconforto, mas agora que foi passando o tempo, eu fui me readaptando e querendo ou não, tá até ligado com essas coisas, os desafios do jovem, querendo ou não, você como jovem, você fica assim, beleza, parece que nossa vida estagnou, né? Tu fica assim, e agora? Tudo que eu ia fazer. Tudo que eu ia, sei lá, eu ia me formar. Eu ia tá tudo dando errado. Eu ia me formar com diploma, aquela coisa bonita. E foi simplesmente apertar um botãozinho e já estava formada já. Então, assim, tudo aquilo. E eu ia me formar, eu ia ver meus amigos.
Enfim, aí tudo foi mudando, mas agora a gente parece já que se acostumou com essa vida. Então, a vida do jovem hoje em dia, tipo, eu vivi na pandemia, eu me acostumei com isso, mas agora eu tenho que me desacostumar. E aí, como que eu vou me desacostumar, sendo que eu já fiquei, entendeu, com tantos, não é opressões nem nada, mas com tantos desafios. Então, enfim, é isso que eu ia falar. Não, e essa questão também de ficar em casa, né? E entra na questão assim das telas, né? Jovens, adolescentes com a mente vazia em casa, começa a focar muito nas redes sociais, e com isso a vida de fato vai paralisando, vai despertando outros gatilhos, né? Sim. De ansiedade, depressão, porque querendo ou não uma overdose de informações que a gente vê o tempo inteiro. Então desperta outros gatilhos, né, dessa questão. E questão de problemas com pornografias, vícios de jogos e tal. Vários gatilhos também. Então, assim, de fato, não é fácil. A gente... E como que sai bem disso tudo, gente? É procurando ajuda, entendeu? Se enfiar a cara na Bíblia, procurar a ajuda de um psicólogo, né? Não vamos negar essa parte, né? É super importante isso. E se apegar na fé mesmo em Deus e entender que Ele está no controle de todas as coisas, né? E tem um propósito para isso tudo estar acontecendo. Né? Quem não entendeu ainda, lá na frente vai entender. Não, e isso que você falou de procurar alguém, por isso que o seu papel é importante também como líder, né? Com certeza, muita gente, até eu mesma confesso, que já chegou falando assim, Carol, pelo amor de Deus, está acontecendo isso, nananana. E a resposta sempre é essa, Dayana, se firma em Deus, Deus tem um propósito. Então, assim, como é isso de você entender que você já entendeu o seu propósito de liderança e também entender que esse período causou muita instabilidade em pessoas. Muitas pessoas recorrem a você. E aí, como você se sente quando acontece isso? Olha, eu peço ajuda ao Senhor mesmo do que falar, porque eu também sou falha, eu também tenho, né? Não sou a super heroína e nada me afeta, Sair não com é a isso, capa né? Quem Vai, dera. pai, sou eu de novo. Oi, Deus. E assim, é de fato, eu procuro assim sempre dar, lógico, de falar, se apega em Deus, Deus tem um propósito, sim, mas também em trocar experiências daquilo que eu já vivi, dar um outro norte, uma outra direção, tentar mostrar uma ótica diferente das coisas. Eu sempre procuro mostrar isso, está acontecendo isso e isso, eu entendo o que você está passando, mas vamos tentar ver isso com uma ótica diferente. Por que está acontecendo isso? Deus, o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa? Eu preciso amadurecer nessa parte da minha vida? Eu preciso desapegar isso? Né? Então, eu tento conduzir aqueles que me procuram a olhar aquela situação, aquele problema com uma ótica diferente, entendeu? E isso eu aplico na minha vida também, porque, assim, para mim foi um desafio ter que... Entrou a pandemia, eu acabei de ter um filho, um outro filho pequeno, né, um bebê ainda, né, porque Israel nasceu, o Raul tinha 1 ano e pouco, e então com 2 filhos pequenos dentro de casa, a gente ainda morava num apartamento pequeno, Raul super agitado, então assim, ainda com recém-nascido, o esposo trabalhando em casa, então assim, por mais que ele estava em casa, ele tinha que focar no trabalho dele. Então assim, também foi um desafio. Tive a ajuda de algumas irmãs, mas chegou um momento que Raul começou a sentir muitos ciúmes, eu tive muito problema com ele, assim, eu percebi que ele começou a ter uma certa crise de ansiedade, tão pequenininho. Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda, porque eu sou mãe, e se o Senhor confiou esse papel, essa grande missão a mim, eu preciso conciliar, né? Eu preciso saber como ajudar o meu filho nessa situação. E guardar também aqueles momentos que eu também tive. Deus, eu não estou aguentando mais ficar em casa, não sei o quê. Também tive esses conflitos internos. E eu não podia passar isso para ele, descontar isso nele, porque ele não tem culpa. E ele nem estava entendendo o que estava acontecendo. Porque para todo mundo é difícil, mas para uma criança que você não
pode até explicar, mas ele não entende o que está acontecendo. Sim. O meu filho, nesse período, ele por várias vezes pegava a mochilinha, ia para a porta, e escolinha, creche, batia, eu vou sair, né, do jeitinho dele de falar, a gente entendia. Aquilo acabava comigo. Eu falava, não, filho, não pode. A gente tá o coronavírus tentando explicar para ele, mas ele não entende. Ele vai olhar, tipo, O que a minha mãe tá entendi, não, falando? tá bom. É de comer ou de passar no cabelo? que corona é Eu esse? fico tentando me imaginar no lugar dessas crianças, porque, tipo, Sim. um dia a gente pode abraçar, a gente podia sair, a gente podia no correr. parquinho, correr. Aí, do nada, só tô aqui dentro da minha casa, né, tendo aqueles E também cuidados. acho que pra gente jovem, adulto e tal, já meio que, vou usar uma máscara, tranquilo. É. Né? Tá bom, vou ter que usar. É mais Mas fácil, uma né? criança, fica... É muito difícil, é um desafio. Então, assim, eu como que eu consegui passar por esse período, né? Superar esse período? Foi, de fato, me apegando em Deus. Falei assim, vira essa chave na minha vida, eu preciso passar por esse momento por uma forma diferente. Sim. E foi justamente nesse período que Deus foi confirmando o propósito da minha vida. E também, assim, eu aprendi muito a ver as coisas com uma ótica diferente. A Dai é uma das pessoas que eu converso muito e eu sempre falo para ela, Dai, eu sei, está acontecendo, Dai? Está acontecendo isso e isso na sua vida, eu sei das suas dificuldades, eu sei disso tudo, mas olha isso numa ótica diferente. Sim. Então, eu tento mostrar isso para a juventude, né? Para olhar as coisas com uma ótica diferente. Porque nada é à toa, nada é por acaso. Né? Às vezes é a gente dando brecha, às vezes Deus está querendo nos ensinar algo, né? Tratar algo em nós, amadurecer algo, né? Algum lado, alguma área da nossa vida, né? Que precisa ser de um toque dele, né? Um toque dele. Então, é isso. Às vezes, né, nós jovens achamos, né, quando passamos, né, por alguma dificuldade, eu sou assim, né, tipo, achar que a gente resolve, sabe, ali no peito, vamos tentar e tudo mais, até que uma hora, né, cansa, né, aí a gente mesmo chuta o balde, porque... depois sai correndo e busca. Mas assim, gente, né, para a gente até seguir aqui, pensa na seguinte forma, essa questão. A juventude, muitos, né, não vou generalizar, mas assim, jovens e adolescentes acham que sabem de tudo, acham que resolve tudo na força do braço. Sim. E Deus veio mostrando para a gente, calma aí, filho, não é do seu jeito, não é na força do seu braço, e você precisa aprender a depender de mim. Sim. Corte. Ó, eu já tô anunciando aqui que já temos um corte já, ó. Vamos já lá. colocou uma musiquinha no fundo. Não, toda vez que tem essa frase assim de impacto, né? Eu sempre falo, corte já para facilitar na edição já logo, hein? Corta aí, tá horrível. Brincadeira. Então, assim, Olha Deus... e outra coisa, você falou até no início, muitos não conviviam com os seus familiares, começaram a ter que aprender a conviver. Sim. Então, a gente achava que, não, eu preciso ir para fora, eu preciso ganhar o mundo, e os meus familiares estão se perdendo. Né? A minha família, será que eu estou preocupado em ganhar minha família ou estou preocupado mais em ganhar aquele lá fora? Porque não adianta. Se a gente não está fazendo o dever de casa, como que a gente acha que a gente vai ganhar aqueles que estão lá fora? Né? Família é propósito inicial de Deus, o propósito global para todos. Então, se eu não estou nem fazendo o meu dever de casa, como que eu quero ganhar aqueles que estão lá fora? Sim. Entendeu? Nossa. Então, eu vejo que a pandemia veio para falar assim, calma aí, se apegue à sua família no meio dos seus, arrume a sua casa, né? Prepara para depois, quando você estiver preparado, você vai para fora. Né? Se fosse muito fácil só a gente nascer e ir para fora, pregar o evangelho, ganhar o mundo, Jesus não ia ter que passar por todo o processo de ser gerado. Deus já ia enviar ele lá com seus 30 anos para cumprir o ministério dele. Não foi assim, ele teve que passar por todo o processo. Por que a gente tem que ser diferente? E eu vejo que os jovens e adolescentes de hoje estão com muita sede, muita ânsia, mas esquece dos seus. Sim. Entendeu? Então, eu procurei e falei, Senhor,
eu estou vivendo com isso tudo aqui na minha casa. Eu sei que não sou a única, está todo mundo passando por isso. Sim. Mas me ensine a ser diferente para minha família. Porque só assim eu sei que eu vou poder ser diferente para aqueles que estão lá Com fora. certeza. Nossa, eu acho isso fenomenal, porque, né, de um tempo para trás, né, assim, tipo, né, nas gerações passadas, né, dos nossos pais, né, não se tinha essa preocupação, né, tipo, a gente achava, eu estou fazendo a obra de Deus e Deus vai cuidar dos meus, Exato. né, e não se dava essa atenção aos filhos, à família em si, Sim. né, e agora, né, nós estamos vendo, né, as coisas mudarem, né, tipo, de uma forma bem mais agradável. Sim. Porque Deus é a favor da família, né? Então, se, Deus, é isso que eu falo. né, então, se eu não der atenção à minha família, né, por um ativismo, né, essa é a palavra certa, né, vou estar na igreja lá o tempo todo, mas deixar minha família, ou vou estar trabalhando o tempo todo, deixar minha família, sabe? E não se tem aquela preocupação de tipo, como você está hoje, sabe? Né? Tem no caso assim, para aquelas pessoas que trabalham, mas eu estou colocando pão na mesa, não estou deixando nada Tô faltar. fazendo por onde, né? Estou fazendo por onde, então ele não tem nada para reclamar. Basta, né? Sim. Entendeu? E já não, né, agora, né, a gente já está tendo uma mudança de consciência, né? Glória a Deus. É uma coisa que, tipo, eu vou falar aqui, já aproveitar que a gente está conversando, que eu admiro demais, né, em você. Eu sigo lá no Instagram, vejo, né, você falando, nossa, meus filhos são minha prioridade, minha família é minha prioridade. E eu acho isso muito, muito... É porque muita gente acha assim, só o título já impõe, mas não é a vida, né? Exato. Que impõe. E é isso que eu acho interessante, que você ensina com sua vida também. Amém. Que Verdade. responsabilidade. Oh, Deus. Me ajuda. Oh, Deus. Vamos seguir? Vamos. Falamos aqui de um misto, Você né? já falou meio que uma pergunta, já foi respondida no meio, falando sobre a vida, pelo menos, né, o jovem hoje em dia. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? Tipo, os desafios tinha que ter da liderança. Quando você ouviu o Senhor te chamar e falar, olha, eu quero que você seja líder dos jovens. Ou que você seja líder. Como que foi essa experiência? Como foi isso de, tipo, é isso que eu quero para você, Deus falando para você, e como foi esse momento? Deus não materializou e disse não. Fala Mas assim, minha a filha, minha aqui. experiência. Eu confesso que 2019 acabou, né? E eu estava com 2 pequenos e foi, sim, um ano que eu cresci muito, mas também foi um ano muito, muito desafiador para mim, porque eu estava com um na barriga e com um no colo. E, assim, por muitas vezes eu tive, sim, que sair, deixar o meu pequeno com o meu esposo, e isso me matava por dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu chegava ali no meio da juventude, me dava uma paz muito grande. E assim, eu vivi experiências na minha juventude, assim, muito fortes, né? Assim, vivi um tempo desviada e me enfiei em muitos relacionamentos abusivos, fracassados, né, que me afastaram mais da presença do Senhor. Eu nasci no Evangelho, mas eu não vivi o tempo todo, cresci no Evangelho. Então, assim, e a minha família tinha muito de religiosidade e pouco, de fato, intimidade. Então, assim, e isso chegou uma fase, um período que eu vivi, me desviei, né? Então, assim, ia para shows, eu bebia, enfiava em muitos namoros, muitos relacionamentos, e assim, já teve oportunidades de eu ir em igreja, né, ser convidada por alguém, e sempre Deus usava alguém para falar comigo. E chegou, e assim, mas isso, querendo ou não, a pessoa jogava isso na minha vida, né? Sim. Mas Semente, entrava no ouvido, né? e saía no outro, porque eu estava totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus, né, nos ensina. E aí, quando eu
vim para Nazaré, mudei para Rio das Ostras, vim para Nazareno, me batizei. Eu fui batizada bebê, né, na presbiteriana, e chegou aqui que eu me batizei novamente pela Nazareno. Sim. Aí que eu me converti, de fato, eu falo que foi aqui que eu tive verdadeiramente o meu encontro com Deus. E nesse foi um processo desde esse tempo do meu batismo, da minha conversão e tal, que eu entendia que tudo aquilo que eu vivi lá fora, que eu poderia usar isso para o bem de alguma forma. Sim. Então, em 2019, quando teve a assembleia, meu nome saiu e eu achei que não iria sair. Eu falei, meu nome está ali só para cumprir protocolo, né? E aí, quando o pastor falou meu nome, eu lembro que eu sentei lá atrás, na porta da igreja, eu falei, e eu com o Raul no colo, bebê, 2 meses. Raul com 2 meses, eu, Senhor, o que eu vou fazer? Meu Deus. E agora? Ai, eu fiquei ali, todo mundo, parabéns, passava ruim, eu dava aquele sorrisinho assim. Você por dentro. Sorriso amarelo. Aí passou, essa semana foi uma semana de muito questionamento ao Senhor, por que eu. E eu lembro que o pastor Francisco um dia encostou assim no meu ombro, acabando o culto, ele falou assim, para de questionar, porque foi Ele que te levantou. E Ele te levantou porque você tem experiências que estão guardadas aí dentro, que essa juventude precisa te ouvir. Abre a sua boca. É aquele famoso que das minhas feridas saiam para curar, né? Exatamente. Então não foi assim da noite pro dia estalou o dedo, né? Não é tipo como foi com Samuel, né? Que Deus falou, Samuel. Então, foi esse processo. Mas eu acho que, de fato, para eu entender que Ele queria eu de volta nessa juventude, que eu precisava abrir a minha boca, porque 2019 foi um ano que eu me calei muito. Sim. E quando eu entendi que Ele me colocou de novo, que Ele tinha um propósito maior, eu precisei dizer, eis-me aqui. Exatamente. Eu precisei parar de dar desculpa, colocar dificuldade, né, e abrir a minha boca e dizer a Ele, eis-me aqui. Sim. Então, foi durante todo esse tempo, né, foi uma junção desse período todo para eu entender o propósito dele. Não, mas, tipo, dá pra ver, né, claramente que, tipo, por mais que você estava, né, tipo, tendo uma vida, sabe, complicada lá atrás, mas hoje, né, tudo hoje é uma ferramenta para você ajudar muitas pessoas, né? Com certeza. Eu fiz minhas escolhas no passado, né, eu tive a oportunidade de escolher. Infelizmente, eu escolhi viver aquele caminho. Mas eu entendo que eu não vivo naquele caminho mais. É passado. Sim. E eu fui curada para a glória de Deus. E essa cura, né, onde Deus me tirou, eu posso tirar pessoas deste lugar. Entendeu? Então, eu entendi que o meu passado não é o que me define. Eu não vivo nesse passado mais. Mas é usar esse passado como um trampolim para eu avançar e poder esticar a minha mão com a ajuda do Espírito Santo de Deus e tirar quem se encontra lá, entendeu? Isso é forte. É outro corte aí que nós temos para botar lá nas nossas redes. Esse é o objetivo do podcast, né, pessoal? É abençoar a vida de vocês. Sim. E hoje, né, com esse tema, o jovem e a vida adulta, né, nós estamos falando mais sobre liderança, mas acabamos falando da vida dos jovens assim no geral, né? Não só de liderança jovem, né? Você falou muito de 2019, até te mostrei, né? Um bloquinho de anotações do workshop. Nossa, aquilo foi, eu vim aqui, visitante, caí aqui de paraquedas, e foi uma época realmente que eu estava precisando, das palavras ali. Sim. E tudo, né, que eu ouvi ali, eu até hoje guardo no meu coração, né? Aí eu até mostrei pra Carol, a Carol, nossa, fui eu que fiz esse bloquinho. Parece tão distante também, outra realidade, outro mundo, Foi. E falando da questão de trabalho, né, o jovem e o trabalho, há uma desistência de seguir a fé por conta de trabalho, ou até mesmo tem aquele estigma da faculdade, né? Das universidades e tudo mais. Mas em relação ao trabalho, né? Enfim, porque
tem muita gente que chega na igreja e fala, ai, Deus, eu quero um trabalho, eu quero um emprego. Aí arranja um emprego que, sei lá, trabalha de segunda a segunda, que tem emprego doido assim, Sim. e não tem aquele... Ou a folga cai num dia que não é de culto. Qual é o conselho, geralmente, né, que se dá para esse tipo de jovem, né, para esse perfil? Sim. Então, É uma polêmica, né? É uma polêmica. não, gente, é assim, é até difícil eu responder essa pergunta, porque assim, eu amo estar na igreja, sabe? Eu amo estar na igreja não só por estar fazendo Pra ver alguma as coisa, para pessoas, ver as é. pessoas. Não, eu amo esse ambiente, né? Sim. E eu saio daqui leve, eu saio daqui diferente e para viver diferente lá fora. Então, assim, eu por mais que tem pessoas, né, tem vida ali que horários, trabalho de plantão e tal, não dá para sempre participar, estar nos cultos, nas reuniões, né, ou estar de trabalho, ou estar estudando. Mas a gente entender que o nosso relacionamento com Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Então, eu posso estar trabalhando todos os dias, posso trabalhar de plantão em horários que acontece o culto, mas o meu relacionamento com Deus é diário. Sim. Eu não posso deixar para me relacionar com Deus só num domingo que eu posso estar na igreja. Eu tenho que entender que o meu relacionamento com Deus é diário. Entendeu? Então, é orar o tempo inteiro, não é orar só quando você entra no seu quarto, ajoelha e fica, né, e ora ali. E esse tempo de secreto, né, ali você e Deus, é necessário, sim, Sim. mas você tem que entender que o seu relacionamento tem que ser todo dia, toda hora. O Espírito Santo está do seu lado, ele habita em você, ele quer se relacionar com você. Então, é orar sem cessar. É orar lavando roupa, arrumando a casa, trabalhando, está ali no computador no seu trabalho, é orando, é conversando com o Espírito Santo. Sim. Entendeu? Por que que muitos se perdem no caminho, se desanimam? Porque deixa para entrar na presença do Senhor só o dia que tem oportunidade de estar no culto. A igreja. E as pessoas tendem a achar que eu trabalhei a semana toda, domingo é o dia do meu descanso, não vou à igreja. Gente, que canseira a pessoa vai ter de vir à igreja? Entendeu? Então, assim, qual tem sido a sua motivação para ir na igreja? Você vai só quando você está cansado e não tem nada para fazer? Ou você vai na igreja porque você entende que é necessário você estar em comunhão, que você vai estar recebendo um alimento ali do seu pastor, da sua liderança, mas entender que também esse momento de você estar na igreja não tem que ser o único momento que você entra na presença do Senhor. Entendeu? Você estar na presença do Senhor é se relacionar com Ele o tempo inteiro. Gente, Né? o online é interessante, mas estar aqui já é um outro ambiente, Com né? certeza. Porque, tipo, toda vez que eu venho na igreja é só para assistir o culto, gente, eu saio daqui, parece que eu saio empoderado, entende? Renovado. Caraca, eu posso fazer qualquer coisa, celular. Aí, uma coisa também, né, que me fez lembrar muito nessa sua fala, foi a questão quando Moisés, né, estava com o povo, Deus se revelou e o povo ficou com medo, né, e o que pareceu, né, quando, assim, se lê essa história, né, que o povo teve um medo, né, de se relacionar com Deus, né, e de viver, né, as coisas que Deus poderia, né, proporcionar, porque realmente é uma coisa louca, né, se relacionar com Deus, e requer também esforço. Sim. Né? E é uma coisa que muitos jovens não, às vezes, acham que não é essa dificuldade toda. Porque, aliás, todo relacionamento tem seu esforço, né? Claro, porque o relacionamento é uma via de mão dupla, o relacionamento tem hora que você vai ter que dizer sim, mas tem hora que você vai ter que abrir mão da sua vontade, do seu eu, entendeu? Para agradar o outro e vice-versa, entendeu? E com o Senhor não é diferente. Né? Ele é o nosso Pai, sim, mas Ele também é o nosso Senhor. Sim. E tem momentos que Ele requer algo de nós.
Entendeu? Exatamente. O problema, talvez, hoje, da juventude, dos jovens e adolescentes, é achar que Deus tem que estar ali para atender os pedidos dele, entendeu? Sim. O tempo inteiro. Só vem a nós, entendeu? O vosso reinado. Exato. Então, assim, talvez esteja aí esse conflito, entendeu? Entender que Ele é o nosso Pai, né? Ele quer nos abençoar, mas o relacionamento não é só isso. É algo muito maior, né? E Ele, muitas das vezes, Ele vai pedir algo de nós. Entendeu? A Emily pregou aqui no nosso último culto jovem, né, sobre quem é o seu Isaac, né? Ela falou a respeito. E porque às vezes o nosso Isaac está sendo as redes sociais, né? Está sendo um celular novo que a gente quer, uma roupa nova de marca. Sim. E talvez até o nosso Isaac está sendo um trabalho que Deus está mandando você sair. E a gente está pegado à carteira assinada. Sim. Mas, às vezes, Deus quer nos dar algo muito melhor. E a gente está se contentando com o bom. Ou às vezes é o próprio dinheiro, né? Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, às vezes é o tempo, o nosso tempo. Às vezes Deus está pedindo um tempo, o tempo para Ele. Uau. Entendeu? E, às vezes, a gente não para falar, não, eu preciso parar minha vida, pisar no freio e organizar, porque a minha prioridade tem que ser o Senhor. Sim. Então, até voltando na questão, na primeira pergunta sobre a questão da pandemia, será que você, assim, nós, como um todo, já parou para pensar que muitas coisas Deus está permitindo nessa pandemia para a gente parar e ver que o nosso tempo, as coisas estão invertidas, né? Que o nosso tempo estava sendo mais para as coisas terrenas do que para Ele? Sim. Entendeu? Então, eu falei muito com Deus nesse período. Falei, Senhor, o Senhor está querendo nos ensinar alguma coisa. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Né? O Senhor, antes, as pessoas reclamavam muito que não tinha tempo de estar na sua casa, né? Não tinha tempo para se dedicar a Ti. E o Senhor tem nos dado esse tempo. Então, muda a visão. Sim. A nossa visão, entendeu? Eu me coloco no meio disso também, né? Não é muito fácil também só querer apontar, mas muda a nossa visão e fato para a gente aprender o que é prioridade na nossa vida, entendeu? Uau. Gente, tá muito bom, né, essa conversa, essa interação, mas nosso tempo aqui é limitado, bem né? curto. Mas já agradeço, né, Carol, por Amém. ceder esse horário, né, esse tempo. Com certeza você vai vir outras vezes, porque Pode me chamar. a líder da JMI tem que Não, tá tem um monte aqui, de né? jovem e adolescente que vocês chamarem também. E essas falas, né, foram muito fortes, né? Todas elas. Você quer deixar alguma palavra para a juventude? Só para a gente encerrar essa questão, né, sobre esse assunto mesmo, Mateus 28, 18. Achei. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Só pegando esse versículo aqui rapidinho para encerrar essa questão que você entrou do trabalho, né? Às vezes a gente acha que quando Deus fala, né, ide e fazei discípulos a todas as nações, que a gente precisa arrumar a nossa mala e ir para um outro país, Para um outro lugar, né? E pega essa questão pega essa parte de nação e muda para um grupo que você está inserido. Então, às vezes, isso é uma ordenança que Deus deixou para nós, né?
Né? Ele falou, faz um favor para mim, prega a minha palavra. Não foi isso, entendeu? Até mesmo sai de casa, olha para o seu bairro, que tem alguém precisando de você, o seu vizinho. Então, assim, pega essa parte, né, e todas as nações e olha isso como no grupo que você está inserido, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Então, às vezes, Deus vai te levantar, te chamar para estar no púlpito, em tempo integral. Mas, às vezes, o seu púlpito vai ser a sua sala de aula, entendeu? Uau. Vai ser um consultório que você trabalha, vai ser uma obra que você trabalha, vai ser fazendo um pão, né? Se você é padeiro, enfim, né? Às vezes, Deus, né, tem 5 ministérios, mas o fluir desses ministérios pode ser de formas diferentes, entendeu? Eu posso ser da área de adoração, e ser pastora da área de adoração, igual a pastora Luiana, vamos dizer assim, né, que ela é ministra de louvor, mas, às vezes, Deus me chamou para ser pastora, mas eu vivo de plantão num hospital. Então, eu vou evangelizar, vou pregar a palavra do Senhor ali. Sim. Vai ter o dia, sim, que eu não vou estar no meu plantão, vou estar na igreja, e pode ser que eu tenha a oportunidade de estar ao púlpito, sim, se eu não tiver. Eu não vou cumprir o chamado que Deus me deu, entendeu? Então, Deus nos fez de formas diferentes para atingir pessoas de formas diferentes, entendeu? Não adianta que eu olhe para a Dai, nossa, a Dai tem uma voz linda, por que Deus me deu essa voz para cantar também? Mas Deus me deu outras habilidades, e Ele quer usar desses dons e habilidades minhas para eu evangelizar, para eu conduzir pessoas a Ele, entendeu? Atingir esse grupo que fala a mesma língua que a minha, que tem as mesmas habilidades, talvez, entendeu? Então, pode ser que eu fale, eu pregue, eu não atinjo o grupo dos idosos. Sim, uma linguagem diferente. Mas eu vou atingir um determinado grupo, entendeu? A palavra, ela é viva e ela não volta vazia. Então, Deus nos fez, sim, de formas diferentes para completar o corpo dele e para a gente atingir o corpo como um todo, conduzir essas pessoas a ele, entendeu? Então, que a gente pega essa palavra e vê que o ID, se você for estudar sobre o ID, não é só você ir, pegar sua mala e viajar para um outro lugar, mas é indo. Aonde quer que eu esteja indo, eu vou falar no nome de Cristo, eu vou pregar o Evangelho, entendeu? E essas nações não necessariamente é um outro país, mas sim um contexto, o grupo que eu estou inserido. Amém? Aê. Obrigada, gente. Outro corte aí já no finalzinho. Quer se despedir aí, Dai? Dá uma despedida aí. Tchau, galera. Dai tá bem monossílabo hoje. Tchau, gente. Mas falou bem, né? Falou bem. Com certeza. Obrigada aí pela oportunidade. Vocês estão fazendo um trabalho aí maravilhoso. Sim. Continue. Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Então, ficamos por aqui, galera. Compartilhe esse episódio com todos os seus amigos, com sua família aí, porque o que foi falado hoje aqui não foi só para a juventude em si, mas também para todas as pessoas de qualquer idade, né? As palavras aqui vão abençoar a sua família, a sua vida. E é isso. Até a próxima, pessoal.